Eu sempre soube que algo não estava certo. Mas quem poderia imaginar que a dor viria de onde menos se espera? Como você pode contar a alguém que, ao invés de abraços e carinho, você recebe socos e gritos, tudo em nome do amor fraternal? Eu sei que parece loucura, mas acredite em mim, o que vou contar é mais real do que eu gostaria de admitir. Meu nome é Felipe, e por muito tempo, vivi na sombra de alguém que deveria me proteger. Minha irmã, Isabela, era tudo o que qualquer pessoa poderia querer. Inteligente, bonita, popular. Todos amavam ela. Era a estrela da nossa casa, a favorita de todos, a que sempre recebia os elogios, a atenção, até que um dia, algo mudou. Não foi um grande evento, um momento específico. Foi uma transição, lenta e imperceptível, mas quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eu tinha apenas 12 anos quando as coisas começaram a se transformar. Antes disso, Isabela era a irmã que eu olhava com admiração, que eu pensava ser minha protetora. Eu a via como alguém que tinha tudo o que eu não tinha: coragem, confiança, facilidade de fazer amigos. Eu a adorava, mas ao mesmo tempo sentia um vazio dentro de mim. Um vazio que ninguém parecia perceber, um vazio que nem eu sabia como preencher. Aos poucos, comecei a notar que algo estava errado. As brincadeiras de irmã que antes eram inofensivas começaram a ter um tom mais agressivo. Você é fraco, Felipe, ela dizia com um sorriso falso enquanto me empurrava para o chão. Aprende a se defender. O mundo não vai ser fácil com você. Eu me calava, porque para mim, aquilo era normal. Era assim que irmãos mais velhos se comportavam, certo? Eles nos faziam fortes, não é assim? Eu vivia com a esperança de que aquilo fosse apenas uma fase, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a dor aumentava. A dor física era apenas uma parte do sofrimento. As humilhações, os gritos, as palavras cruéis, isso ficava dentro de mim, me consumindo aos poucos, até que um dia, a dor já não era mais só física. Era uma dor interna, que me corroía por dentro, e eu não sabia mais como lidar com isso. Foi quando a gota d'água aconteceu. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Estávamos na escola, era um dia comum, mas havia algo diferente no ar. Isabela parecia estar mais agitada do que o normal. Eu estava na minha sala, tentando passar o tempo até a hora de voltar para casa, quando vi ela no corredor. Seus olhos estavam vermelhos, e ela não parecia ser a mesma pessoa. Ela se aproximou de mim com pressa, como se quisesse me contar algo importante. Mas o que ela disse me fez sentir como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Felipe, você não vai acreditar no que aconteceu. Você precisa ir para casa agora. Eu não sabia o que ela queria dizer, mas a urgência na voz dela me fez seguir sem questionar. Ao chegarmos em casa, o que eu encontrei foi algo que jamais imaginaria. Meus pais, sentados no sofá, com olhares vazios e corpos rígidos. Eles estavam falando sobre algo que eu não conseguia entender direito, mas algo estava errado. Filho, sua irmã te ama, ela nunca faria isso, meu pai disse, com a voz pesada, como se estivesse tentando me convencer de algo que eu sabia ser mentira. Eu olhei para ele, tentando encontrar algum sinal de que ele realmente acreditava no que estava acontecendo. Mas tudo o que vi foi indiferença. Eu queria gritar, queria dizer a ele tudo o que ela havia feito, mas, como poderia? Eu era apenas um garoto. Como poderia minha palavra valer mais do que a dela? Os olhos da minha mãe estavam cansados, como se ela já tivesse desistido de algo. Eu podia ver no olhar dela a dor que ela estava tentando esconder. Mas ainda assim, ela dizia que tudo estava bem. Eu comecei a entender naquele momento que, para eles, minha dor nunca seria mais importante do que as aparências. Eu era o garoto sensível, o garoto que não sabia lidar com as coisas, enquanto ela, Isabela, era a filha perfeita. Era impossível para eles enxergarem o que estava acontecendo, porque para eles, o mundo ainda girava ao redor dela. Mas eu sabia a verdade. E essa verdade estava me consumindo. Não foi uma grande explosão, não foi uma briga violenta. Foi uma guerra silenciosa. Cada palavra de Isabela, cada empurrão, cada humilhação sutil que ela me fazia passar, ia me transformando em algo que eu não reconhecia. Eu estava me tornando alguém que não sabia mais quem era. Mas o pior de tudo, era que ninguém ao meu redor parecia se importar. Eles não viam, não entendiam. Era como se eu fosse o único que estivesse sentindo a dor. A verdade era que a minha irmã me fazia sentir pequeno, insignificante. Eu era apenas uma sombra.
E por muito tempo, me convenci de que isso era o que eu merecia. Mas havia uma parte de mim que não queria mais ser essa sombra. E isso, essa vontade de ser visto, foi o que me impulsionou a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Eu não podia mais esconder a minha dor. Eu tinha que gritar. Eu tinha que contar a verdade. Não importa o que acontecesse, eu não ia mais ser o invisível. Naquela noite, a decisão foi tomada. Eu não sabia como ou quando, mas eu sabia que precisava falar. Precisava fazer com que alguém enxergasse a verdade. Talvez fosse tarde demais, talvez ninguém acreditasse em mim, mas a partir daquele momento, eu começaria a lutar por mim. E é por isso que estou aqui, contando essa história. Para que você que me ouve, saiba que a dor não pode ser ignorada, que a verdade precisa ser dita, e que mesmo que tudo pareça perdido, a luta pela liberdade emocional e pela verdade é a única coisa que pode nos salvar. Mas antes de continuar, eu preciso pedir algo. Se você está se identificando com essa história, se ela está tocando você de alguma forma, inscreva-se no canal. Fique comigo, porque o que você vai ouvir a seguir é apenas o começo de uma jornada de descoberta, sofrimento e, quem sabe, de redenção. Acredite, o caminho à frente não é fácil, mas se você está aqui, é porque já está pronto para enfrentar a verdade. Os dias seguintes ao momento em que decidi revelar a verdade para meus pais foram uma mistura de sentimentos. Eu sabia que, ao fazer isso, nada mais seria igual. Mas também sabia que não poderia continuar a viver na mentira. Meu coração batia forte todas as noites, a pressão crescendo dentro de mim, me deixando cada vez mais cansado. O que me fez continuar? A esperança. A esperança de que, ao menos uma pessoa, ao menos alguém, acreditasse em mim. No começo, tudo parecia normal. Os meus pais continuavam com as suas rotinas, trabalhando, interagindo, como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia que, para mim, o mundo havia virado de cabeça para baixo. Não só eu, mas todos à minha volta pareciam ter se acostumado com a ideia de que o que acontecia entre mim e Isabela era normal, que era coisa de irmãos. Quando, na verdade, aquilo estava destruindo a minha alma. A sensação de não ser ouvido foi como uma prisão que foi se apertando cada vez mais à medida que os dias passavam. Eu tentava conversar com eles, mas qualquer palavra que eu dissesse parecia ser ignorada. Meus pais estavam cegos. Cegos pela imagem que Isabela havia construído ao longo dos anos, a imagem de uma filha perfeita, uma irmã querida. Quem iria acreditar na minha palavra? Eu, o filho silencioso, o garoto que nunca causou problemas. Como se a dor pudesse ser invisível, como se minha realidade não fosse tão real quanto a deles. Eu não sabia mais o que fazer, o que mais poderia acontecer, se ninguém ao meu redor me escutava. Como eu poderia convencer minha mãe e meu pai de que eu não estava mentindo, que eu não estava exagerando? Mas algo dentro de mim disse que eu não podia desistir. Eu não podia ser mais uma vítima que se cala, mais uma pessoa que se perde em um ciclo de sofrimento e negação. Eu sabia que, se eu não agisse agora, nunca mais teria coragem de enfrentar a verdade. A única maneira de romper com isso seria assumir as rédeas da minha própria vida. Eu teria que lutar, não pela minha irmã, mas por mim. Os dias se transformaram em semanas, e durante esse tempo, comecei a perceber pequenas coisas. Coisas que, até então, eu havia ignorado por medo, ou por simplesmente achar que não importavam. Isabela parecia estar se aproximando mais de mim, mas de uma maneira estranha, como se tentasse me manipular ainda mais. Cada sorriso dela, cada palavra doce, parecia esconder uma faceta sombria, uma tentativa de fazer com que eu a aceitasse novamente. Ela sabia que algo estava mudando, e seu jogo de aparências estava em plena ação, mas por algum motivo, tudo nela parecia falso. Era como se eu tivesse entrado em um jogo de xadrez onde as peças estavam todas dispostas, mas as regras estavam em constante mudança. Eu não sabia mais como me posicionar, o que fazer. Mas uma coisa era certa. Eu precisava de provas. Eu precisava de algo que os fizesse enxergar a verdade. E então, decidi que iria até onde fosse necessário. Uma noite, enquanto os meus pais estavam fora, eu decidi ir até o quarto de Isabela. Algo que sempre tive medo de fazer, afinal, aquele era o território dela. Eu sabia que, ao invadir o espaço dela, estava desafiando a dinâmica da casa, mas não podia mais viver em silêncio. Eu precisava saber o que ela estava escondendo, se havia algo que pudesse finalmente me dar a força para expor toda a verdade. Com o coração acelerado, entrei no quarto dela.
O silêncio era quase ensurdecedor. Cada passo parecia ecoar pelo corredor escuro. Minha respiração estava pesada, e minha mente corria para todos os lugares ao mesmo tempo. O que eu estava procurando? Provas? Não. Eu só queria entender. Queria entender por que ela fazia o que fazia. Por que tudo o que ela dizia e fazia parecia ser um jogo, um teatro. Meus olhos vasculhavam o ambiente. A princípio, tudo parecia normal, mas então algo chamou minha atenção. No canto da mesa dela, havia uma pilha de papéis, anotações, documentos, alguns recortes de revistas. Uma parte de mim hesitou, mas a outra parte sabia que, se quisesse entender tudo, precisava olhar mais de perto. Aproximando-me, comecei a analisar os papéis, e então, encontrei o que procurava. Não era um documento legal, nem algo que eu pudesse mostrar diretamente a alguém, mas eram mensagens. Mensagens dela para um rapaz. Não um rapaz qualquer, mas alguém que eu conhecia muito bem. O nome dele era Mateus. Um antigo amigo da escola, alguém que por algum motivo, parecia estar sempre ao redor de Isabela. Eu não sabia que ele ainda estava por perto, mas ao ler as mensagens, o choque foi grande. Elas falavam sobre planos, segredos, algo que não era bom. Eu li algumas frases que me fizeram gelar a espinha, algo sobre acabar com tudo, e ele vai finalmente pagar. Meu estômago revirou. Não era só um simples plano de vingança, era uma estratégia de manipulação, e eu estava no centro disso tudo. Agora, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Eu tinha provas, eu tinha algo que poderia finalmente quebrar as mentiras. Mas o que eu faria com isso? Como eu poderia fazer com que eles acreditassem em mim? Como poderia expor Isabela, sem que ela conseguisse manipular todos ao seu redor? Era claro agora que o que estava em jogo não era apenas uma questão de mentiras, mas de destruição emocional. Eu não estava lidando apenas com minha irmã, estava lidando com uma rede de mentiras que havia sido construída ao longo dos anos. Mas algo dentro de mim, talvez pela dor, me dizia que a única forma de parar tudo aquilo era confrontar de frente. Eu precisava encontrar a coragem para expor a verdade, e agora, mais do que nunca, eu sabia que esse seria o maior desafio de toda a minha vida. Eu não sabia o que esperava de mim. Cada segundo que se passava, a sensação de impotência aumentava. Eu estava frente a um dilema que parecia não ter solução, mas sabia que havia chegado ao ponto em que, ou eu confrontava tudo o que estava acontecendo, ou simplesmente me perderia em mais uma mentira, mais um ano de sofrimento silencioso. A coragem que eu encontrara era mais frágil do que parecia, mas eu não podia mais me esconder. Eu não podia mais ser o espectador dessa história. Eu precisava ser o meu movimento, por mais assustador que fosse. As mensagens que encontrei no quarto de Isabela estavam queimando em minha mente, repetindo-se como um eco incansável. Ele vai finalmente pagar. Eu ainda ouvia aquelas palavras, como um feitiço que me prendia. O que estava acontecendo? Quem mais estava envolvido nisso? Eu não sabia de nada até então, e a cada momento que eu pensava nas palavras de Isabela com Mateus, o medo de que tudo fosse uma grande conspiração se tornava mais real. Aquele não era um simples desentendimento entre irmãos. Era algo mais profundo. Algo que envolvia manipulação, vingança e um poder silencioso de controle. Eu sabia que, se fosse confrontar Isabela, eu não poderia fazer isso de qualquer maneira. Eu teria que ser cuidadoso, estratégico. E mais importante ainda, eu teria que estar preparado para o pior. Era tarde da noite quando eu tomei a decisão. Meus pais estavam na sala, distraídos com a televisão, como de costume, quando eu me levantei, sem fazer barulho. Meu coração estava batendo rápido, e minha mente estava cheia de pensamentos conflitantes. Será que eles acreditariam em mim agora? Será que eu finalmente conseguiria quebrar a fachada que Isabela tinha construído? Eu sabia que não seria fácil, mas também sabia que estava além de um ponto de não retorno. Eu fui até o quarto dela. Não me importava mais com as consequências. Eu não tinha mais medo de enfrentá-la. Era hora de acabar com a mentira. Quando cheguei à porta, respirei fundo e bati. O som do meu punho contra a madeira soou como um trovão na minha cabeça. Ela abriu a porta rapidamente, com um sorriso que parecia tão falso quanto tudo o que ela me dissera até ali. O olhar dela estava cheio de aquela confiança arrogante que sempre me desconcertava, mas algo dentro de mim começou a se transformar. Eu já não via mais aquela imagem dela como a irmã perfeita. Eu via Isabela pela primeira vez como ela realmente era manipuladora, perigosa e, acima de tudo,
alguém que estava disposta a tudo para manter o controle. O que você quer, Felipe? Ela perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía a tensão que estava começando a tomar conta dela. Eu a observei por um momento. Olhei para o rosto dela, para os olhos que pareciam sempre tão cheios de segredos. Como ela conseguia ser tão fria? Como ela podia viver com tudo aquilo e ainda parecer tão normal? Eu sei o que você fez, Isabela. Minha voz soou mais firme do que eu imaginava. Eu sei das mensagens. Eu sei do que você está fazendo. E eu sei que você está manipulando todos. O que você está fazendo não é certo. O sorriso dela se desfez por um segundo, como se ela tivesse sido pega de surpresa. Mas rapidamente, ela se recompôs e sua postura se tornou defensiva. O que você acha que sabe, Felipe? Ela disse, tentando manter a compostura, mas agora eu podia ver o medo em seus olhos. Você está sendo dramático. Isso tudo é uma invenção da sua cabeça. Mas eu não ia mais ceder. Eu já estava no fundo do poço, e não tinha mais nada a perder. Eu tinha as mensagens, sabia o que estava acontecendo, e agora era hora de finalmente confrontá-la. Eu vi as mensagens, Isabela. Vi você e Mateus falando sobre acabar com tudo. Eu vi o que você planejou, e eu não vou mais deixar você manipular ninguém. Ela estava começando a suar. Podia ver sua mão tremendo enquanto tentava controlar o que parecia ser uma explosão interna. Ela sabia que eu estava certo. Ela sabia que não poderia mais esconder suas mentiras. Você não entende, Felipe. Ela gritou de repente, sua voz quebrando. Você nunca entendeu. Sempre foi você, o irmão invisível, o inútil. Ninguém nunca te ouviu, ninguém nunca te viu. Eu só estava tentando fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre fui a responsável, sempre a perfeita, mas ninguém vê a dor que eu senti. Eu fiz o que precisava ser feito para que as coisas acontecessem como deveriam. Você não entende. Você nunca vai entender. Foi aí que eu a olhei de frente, sem mais medo. Tudo o que eu sentia, todo o sofrimento que ela me causou, toda a humilhação que ela me impôs, tudo isso se transformou em uma raiva que eu não podia mais segurar. Eu entendo sim, Isabela. Eu entendo que você está usando a dor dos outros para esconder a sua. E eu não vou mais deixar você fazer isso. Você não vai mais me controlar. Você não vai mais destruir nossa família com suas mentiras. O silêncio entre nós foi tão pesado que parecia que o tempo havia parado. Ela estava chorando agora, suas lágrimas caindo como uma fonte incontrolável. Eu nunca imaginei que veria minha irmã assim, vulnerável, quebrada. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso não era uma vitória. Não era algo bom. Era apenas a realidade finalmente se revelando, nua e crua. Você tem que parar, Isabela. Você precisa se desculpar. Você precisa enfrentar as consequências do que fez. Não vou mais ser o seu refém. Eu vi ela vacilar por um segundo. O rosto dela estava cheio de vergonha, de raiva, de algo que eu não conseguia decifrar. Mas havia algo ali, algo mais profundo. Não era apenas a dor da culpa. Era medo. Medo de perder o controle. Medo de ser exposta. Você não vai fazer isso. Ela sussurrou, tentando recuperar a compostura, mas a verdade havia vindo à tona. Eu sabia que a batalha estava apenas começando, mas naquele momento, eu sentia que tinha dado o primeiro passo. Mas a verdade sempre é mais difícil do que parece. E quando você finalmente decide falar, muitas vezes as consequências são maiores do que você imagina. Eu sabia que nada seria mais simples depois disso. A guerra de palavras, de manipulação, de mentiras, tudo estava apenas começando. E a grande pergunta era: quem iria acreditar em quem agora? A tensão estava no ar como uma tempestade prestes a estourar. As palavras que eu tinha lançado, a verdade que finalmente eu tinha revelado, não foram como eu imaginava. Não houve uma explosão de alívio, não houve aplausos ou qualquer tipo de satisfação por ter exposto Isabela ao mundo. O que eu sentia, ao invés disso, era um peso, uma pressão ainda maior. Eu não sabia, de fato, o que eu esperava daquele confronto, mas a realidade que se seguiu foi muito mais difícil do que eu imaginei. Quando a última palavra foi dita, quando Isabela se retirou para seu quarto, eu fiquei ali, de pé, sozinho no corredor, tentando processar o que acabara de acontecer. O que eu fiz? Eu finalmente falei a verdade, finalmente expus a manipulação e as mentiras, mas o que aconteceria agora? No momento em que me sentei na sala de estar, com a tensão me sufocando,
Os sons da casa pareciam mais distantes do que nunca. Meus pais estavam calados, trocando olhares que eu não podia entender. Era como se estivessem esperando por algo, como se estivessem aguardando uma reação minha ou de Isabela. Mas o que mais poderia ser dito? O que mais precisava ser dito? A mentira já havia sido quebrada. Isabela não saiu do quarto depois daquele confronto. A única coisa que eu ouvia eram os soluços abafados que vinham da porta fechada. E naquele momento, eu não sabia se queria ir até ela e tentar ser o irmão que ela sempre quis que eu fosse, ou se eu deveria simplesmente ignorar a dor dela e deixar que ela enfrentasse as consequências de suas ações. Não foi uma escolha fácil. Afinal, o que aconteceria com ela agora? O que aconteceria com nós dois, com a nossa família? Os minutos se arrastavam. Meus pais estavam ainda em choque. Minha mãe, com os olhos marejados, tentou falar, mas as palavras pareciam não vir. Ela estava confusa, perdida. Eu podia ver no rosto dela a dor de finalmente perceber que o que ela pensava ser a verdade por todos esses anos estava desmoronando. Como ela não tinha visto isso antes. Como ela não percebeu que a filha perfeita que ela imaginava era, na verdade, uma pessoa que estava destruindo nossa família. Foi meu pai quem quebrou o silêncio. Felipe, precisamos conversar, ele disse, a voz grave. Era a primeira vez em muito tempo que ele me chamava de Felipe, ao invés de apenas filho. A mudança na maneira como ele me chamava me fez sentir um frio na espinha. Ele se levantou da cadeira e foi até a cozinha. Eu o segui, sem dizer uma palavra. Não estava com raiva, mas sentia uma pressão enorme sobre os ombros. Eu sabia que, pela primeira vez, meu pai não estava ignorando minhas palavras. Na cozinha, ele me olhou nos olhos, e havia algo no olhar dele que não consegui decifrar de imediato. Era tristeza? Era arrependimento? Ou talvez fosse simplesmente a realização de que as coisas não seriam mais como antes. Eu sinto muito, Felipe. Eu não sabia, eu realmente não sabia o que estava acontecendo. As palavras saíram da boca dele com dificuldade, como se ele estivesse tentando colocar em ordem tudo o que estava acontecendo em sua mente. Eu olhei para ele, tentando entender o que ele estava dizendo, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma dor interna que eu não conseguia controlar. Não era raiva, não era vingança. Era apenas uma sensação de vazio. Como eu poderia confiar nele agora, sabendo que ele tinha fechado os olhos para tudo? Como ele podia me pedir desculpas agora? Como você não sabia, pai? Como você pode dizer que não sabia? Eu não podia mais me controlar. A dor e a frustração começaram a transbordar. Eu te falei tantas vezes que ela estava me machucando, que ela estava fazendo coisas erradas. E você sempre acreditou nela, sempre. Meu pai ficou em silêncio por um momento, e foi como se a culpa o tivesse consumido. Ele não soube o que dizer, e isso, de alguma forma, me machucou ainda mais. Eu não queria sua pena. Eu não queria ouvir desculpas que, agora, pareciam vazias. O que eu realmente queria, era que ele tivesse acreditado em mim antes. Quando eu precisei, ele estava cego pela ideia de que sua filha nunca faria nada de errado. Mas como todo ser humano, ela tinha falhas. E essas falhas haviam causado um estrago que agora seria impossível de ignorar. Naquele momento, a porta se abriu. Isabela apareceu pálida, com os olhos vermelhos e inchados. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar era de desespero. Eu vi nela o mesmo medo que eu sentia, mas agora ela estava presa, sem saída. As mentiras que ela tinha construído estavam se desintegrando, e não havia mais como voltar atrás. Ela sabia disso, mas não seria fácil. Eu sabia que ela estava em guerra consigo mesma, e talvez fosse tarde demais para reparar o dano. No entanto, havia uma parte de mim que sabia que essa não seria a última batalha. A jornada de Isabela e a minha própria jornada estavam apenas começando. A recuperação para ambos seria lenta, mas havia algo em mim que dizia que, talvez por mais difícil que fosse, ainda havia chance. Chance para mudança. Chance para um recomeço. Os próximos dias foram um caos. Entre as conversas que tivemos em família, as lágrimas, os gritos e a dor crescente, eu sabia que estava começando uma nova etapa da minha vida. Uma etapa onde eu não seria mais um invisível. Eu não seria mais alguém que aceitava o que a vida me dava. Eu ia lutar, não só pela minha verdade, mas pela chance de curar as feridas que todos nós carregávamos. E eu sabia que isso começaria com a ajuda de alguém. Alguém que poderia nos orientar. A terapia familiar era a única saída. O conselho tutelar começava a ser parte da nossa realidade.
Mas ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma história de final feliz. Não é um conto de fada onde tudo é resolvido no final. O que aprendi, ao enfrentar minha própria dor, ao finalmente expor Isabela e a mentira que ela construiu, é que a verdadeira cura não vem sem sofrimento, e que quando a verdade vem à tona, ela pode doer, e dói, mas também liberta. Os dias seguintes àquela noite de confrontos foram os mais difíceis que já vivi. A dor de ver minha irmã quebrada, de perceber que a família que eu conhecia já não existia mais como antes, foi esmagadora. Eu pensei que, ao finalmente expor a verdade, sentiria uma espécie de alívio, mas o que encontrei foi um vazio. Um vazio que me deixou com uma sensação de impotência, uma sensação de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que aconteceu naquele dia não foi uma vitória. Não havia celebração, nem abraços de agradecimento. O que houve foi uma rachadura profunda na nossa família, uma rachadura que só poderia ser curada com tempo, paciência e, acima de tudo, com o perdão. Não era sobre fazer com que Isabela ou meus pais se sentissem culpados. Era sobre entender que a dor, o sofrimento e até a manipulação tinham suas raízes em coisas muito mais profundas. As falhas humanas, as inseguranças e o medo de enfrentar o próprio coração. Nos primeiros dias após o confronto, eu não sabia o que pensar. Isabela se afastou. Ela evitou qualquer tipo de conversa, e eu, por mais que quisesse oferecer algum conforto, sabia que agora não era o momento para isso. Ela precisava lidar com suas próprias sombras, assim como eu. Talvez ela nunca entendesse o que fez, talvez nunca quisesse se desculpar, mas a verdade é que a redenção não depende de um pedido de perdão. Depende de reconhecer que somos humanos, falhos e principalmente que somos capazes de mudar. Mas para isso, é necessário que se queira mudar. Isabela foi para a terapia. A princípio, resistiu, claro, como qualquer um que se vê forçado a olhar para si mesmo. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Eu via a diferença nela, mesmo que fosse pequena, mesmo que fosse lenta. O maior obstáculo que ela enfrentava, e que ainda enfrenta, é o medo de se perder, o medo de não ser suficiente. E eu sei o que isso significa, porque eu também senti o medo. O medo de não ser ouvido, o medo de não ser acreditado. Com o tempo, comecei a ver uma transformação em minha mãe e em meu pai também. Eles se aproximaram, passaram a se ouvir mais, começaram a entender a dor que ambos carregavam, mas que nunca tinham falado sobre. A mudança não veio de um único momento, mas de um longo processo, de pequenas ações diárias. As desculpas, embora difíceis de aceitar no começo, foram finalmente ditas. E embora eu soubesse que a dor não desapareceria, havia algo ali que começava a curar as feridas. A verdade tinha vindo à tona, e com ela, a possibilidade de reconstrução. O mais importante, no entanto, foi o que eu aprendi sobre mim mesmo. A coragem não está apenas em confrontar os outros, mas em enfrentar a nossa própria dor, nossas próprias falhas e medos. Eu percebi que, ao longo de toda essa história, a pessoa que eu mais estava tentando proteger não era minha irmã, não eram meus pais. Era eu mesmo. Eu estava tentando fugir de uma realidade que não queria aceitar, tentando me esconder na sombra de tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Mas ao falar a verdade, ao confrontar meus medos e ao não deixar mais que a dor me definisse, eu finalmente me encontrei. Eu entendi que a verdade pode doer, mas também é a única coisa capaz de nos libertar. E essa libertação, embora dolorosa, foi o que nos permitiu começar a reconstruir nossa família. Não seremos perfeitos, e talvez nunca voltemos a ser quem éramos, mas estamos caminhando para algo melhor, algo mais real. Eu compartilho essa história com você, porque sei que muitos de nós carregamos nossos próprios segredos e medos. Sabemos que às vezes, a dor é insuportável, e nos sentimos sozinhos, como se ninguém fosse entender o que estamos vivendo. Mas quero que você saiba uma coisa, não importa o quão difícil seja, a verdade sempre encontra um caminho. E quando você tem coragem de enfrentar sua própria dor, você também abre portas para a cura. Então, se você está passando por algo semelhante, se está se sentindo perdido, ou se acha que não há saída, eu quero que você se lembre disso. A mudança começa dentro de você. A dor pode ser o ponto de partida, mas não precisa ser o fim. É possível reconstruir, é possível recomeçar. Mas isso começa com a coragem de olhar para dentro e se permitir curar. Se você se conectou com essa história, se ela te tocou de alguma forma, eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer. Deixe um comentário aqui embaixo,
compartilhe sua própria experiência, ou simplesmente diga o que achou dessa jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos. Estamos juntos nessa, e sua história também importa. Lembre-se, a vida é feita de escolhas, e todas as escolhas têm o poder de mudar o curso da nossa história. E por mais difícil que seja, o primeiro passo para a verdadeira mudança é ter coragem de começar. Eu estou com você, e sei que você pode superar qualquer coisa.